vai ver a importância que o autor de Hebreus, ele dá a palavra aqui. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não nos julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Sabe? E se você for ler mais para frente, o próprio Deus, ele cita o momento em que Deus se ira com o povo e fala assim, não entrarão no meu descanso. E quando o autor que escreve aos Hebreus, ele fala sobre boa notícia, que nós ouvimos, ele está falando da palavra. Ele está falando da palavra. Pois assim como aquelas pessoas ouviram também, nós ouvimos a boa notícia. Que pessoas são essas? Se você ler o capítulo 3, ele vai explicar que essas pessoas são aquelas pessoas que estavam no Egito, que Deus havia tirado do Egito. E ele diz assim, que assim como aquelas pessoas ouviram a boa notícia e não receberam com fé, nós ouvimos também essa boa notícia. Nós também recebemos essa boa notícia. Só que a Bíblia diz que essa boa notícia, essa palavra, eles não consideraram ela. Eles não receberam ela com fé. Eles não consideraram ela. E isso fez com que eles, irmão, se perdessem no meio do caminho e não entrassem no descanso de Deus. Eita! No versículo 3 ele diz, portanto nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado. Se você for ler lá no versículo 6, diz assim, aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão receber. Irmão, eles já receberam uma boa notícia, assim como nós recebemos. Mas eles não consideraram a palavra, irmão. E isso fez com que eles ficassem mortos no deserto. Que palavra é essa? Essa palavra foi uma promessa que Deus havia feito para aquele povo lá no Egito. Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês lá para a terra prometida. Eles receberam uma palavra, mas eles não consideraram essa palavra que ele recebeu. Naquela época, meu irmão, o povo era guiado por profecias. Profecias era a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 diz assim, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho. Olha só que interessante. Nesses últimos dias, Deus falou por meio do seu Filho. Naqueles dias antepassados, a palavra era a voz de Deus na boca dos profetas. E ele diz que agora Deus ele fala por meio do seu Filho. Se você lê em João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Ou seja, Jesus, irmão, o Verbo encarnado. E quando ele diz assim, que hoje Deus fala por meio do seu Filho, ou seja, hoje Deus fala por meio do Verbo encarnado. Amém. Hoje Deus fala por meio da palavra. Hoje Deus fala, meus irmãos, por meio da sua palavra. E essa palavra foi anunciada, uma promessa foi feita para aquele povo. Eu tirarei vocês da terra do Egito e colocarei vocês na terra prometida. Quando Moisés vai e envia espiões para ir até aquela terra, eles não consideraram a palavra, eles consideraram a dificuldade. Eles foram lá e viram cachos de uvas grandiosos, irmãos. Eles viram coisas boas demais lá. Mas eles viram a dificuldade, que era gigante. Que eram gigantes. E a primeira coisa que eles pensaram, como nós vamos lutar contra esses gigantes? Como nós vamos enfrentar esse povo? Nós não vamos ter chance nenhuma contra esses gigantes. Ou seja, aquele povo, irmão, eles consideraram a dificuldade, eles consideraram o problema, mas não considerou a palavra, não considerou a promessa que Deus havia feito. Eles não consideraram aquilo que Deus havia falado. Deus havia falado que ia dar a eles a terra prometida, mas eles consideraram o problema e não a palavra. E é isso que está acontecendo, irmãos. Nesses dias de hoje, muitas pessoas estão considerando a pandemia, muitas pessoas estão considerando a doença, mas não têm considerado aquilo que Deus tem dito para nós, não têm considerado a promessa, não têm considerado a palavra, porque a palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nesses últimos dias, irmão, nós não estamos considerando isso. As pessoas não estão considerando a palavra, elas estão considerando os problemas, elas estão considerando as dificuldades. Irmão, chega de olhar para o problema, olha para o que a Bíblia diz ao seu respeito. Olha para o que a palavra diz ao seu respeito. Vamos olhar para o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso que está acontecendo. O que a Bíblia diz sobre isso? Se nós atentarmos, irmão, para a palavra, nós não estaremos confundidos, nós não estaremos enganados. Se nós atentarmos, querido, para a palavra, nós não andaremos com medo. Amém. Sabe, irmão, um cristão que se atenta para a palavra, ele já está preparado para qualquer dificuldade que vier. O crente que está estabilizado, irmão, na rocha, na palavra, irmão, ele está preparado para tudo. Jesus, ele conta uma história de duas casas que foram construídas. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída, irmão, sobre a terra, sobre a areia. A Bíblia diz que a chuva veio, a tempestade veio sobre as duas casas. O vento veio e soprou sobre as duas casas. Mas a casa que estava fundamentada sobre a rocha, irmão, ela não caiu. E a casa que estava fundamentada sobre a areia, ela caiu, ela foi derrubada. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. A palavra, irmão, é o fundamento que eu e você precisa para poder sobreviver. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Sem a palavra, irmão, não vai nascer fé no nosso coração. E sem fé nós não viveremos. O justo, ele viverá por fé. E sem palavra não existe fé. A palavra, irmão, é o fundamento de tudo para a minha vida e para a sua vida. Sabe, é a palavra que vai te colocar de pé nesses dias. Sabe, é a palavra que deve saltar de dentro de você nesses dias. Não é reclamação, não é choro, não é medo. O que tem saltado de dentro de você nesses últimos dias?
o que tem saído de dentro de você nesses últimos dias? A gente tem visto sair de dentro das pessoas nesses últimos dias, irmão, medo, angústia, depressão, dor, tristeza, reclamação. E agora o que eu vou fazer? E agora para onde eu vou? Sabe, de dentro das pessoas tem saltado isso, menos a palavra. E quando a palavra, irmão, não sai de dentro de mim, dentro de você, nesses momentos de dificuldade, irmão, é porque nós não estamos vivendo de acordo com ela. Sabe? Quando você começar a pensar só em problema, você pode preocupar. É porque você não está meditando na palavra. Porque o cristão, irmão, que medita na palavra, ele não medita no problema. Aleluia. Chegou um momento, irmão, de nós fazermos uma substituição na nossa mente. Tirar a preocupação e colocar a palavra. Tirar a ansiedade e colocar a palavra dentro de nós. Irmão, essa palavra ela precisa se entesourar no nosso espírito. Essa palavra ela precisa nascer, irmão, dentro de nós, no nosso espírito. Sabe, essa palavra, ela não pode ficar só na minha boca e só na sua boca. Ela tem que nascer dentro de mim. Considerar a palavra, eu ter ela guardada dentro do meu coração. A Bíblia diz, eu guardei a palavra no meu coração para que eu não pecar contra o Senhor, para eu não pecar contra Deus. Sabe, irmão, essa palavra ela precisa se entesourar no meu espírito e no seu espírito para que as coisas aconteçam. Aleluia. Eu estava vendo alguns significados sobre considerar hoje. Achei tanta coisa. Eu achei meditar, eu achei julgar, eu achei acreditar, eu achei crer. Será que a gente tem considerado essa palavra nesses últimos dias? Como você tem considerado ela? Ela tem sido a prioridade na sua vida? Considerar, irmão, é colocar algo como prioridade. Ela tem sido a prioridade na minha vida e na sua vida. Ela tem sido a prioridade na sua mente, nos seus pensamentos. A palavra tem sido a prioridade. Sabe, irmão, é ela que vai fazer com que você permaneça de pé. É ela que vai fazer com que você não desvie. Eu me lembro de quando Josué, assim quando ele foi tomar posse dali, do que Deus havia dado para ele. Moisés havia morrido e Deus ali iria colocar um cargo sobre a vida de Moisés. Ele ia colocar ali uma unção sobre Moisés para guiar o povo até a terra prometida. Sabe? E uma das coisas que Deus falou para Moisés, irmão, falou para ele não ter medo. Mas uma das coisas que Deus falou para Moisés, para que o ministério dele permanecesse de pé, ele falou, medita nas minhas palavras de dia e de noite. Não se aparte da sua boca as coisas escritas nesse livro. Antes dele receber, irmão, aquela unção, antes dele receber, irmão, aquela missão de levar o povo até a terra prometida, Deus falou para ele antes, meu filho, não te aparte da sua boca. Amém, Jesus. As minhas palavras. Medita nelas de dia, de noite. Um dos significados de considerar é meditar também. Glória. Aleluia. Amém, Jesus. Sabe, irmão? E logo mais no final do versículo ele fala assim, e farás prosperar os seus caminhos. Irmão, quer prosperar, quer viver uma vida de sucesso, irmão, viva de acordo com a palavra. É simples demais dizer isso aqui. É até fácil pregar isso. É até fácil, irmão. Viva de acordo com a palavra. Ela é a solução, ela é o remédio. Sabe, ela é o remédio para a doença. Vou te mostrar aqui o remédio. Abre lá em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20.
diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus está falando aqui da palavra. Filho meu, atenta-te para as minhas palavras. Olha só. Ele falou desse jeito assim, ó: não os deixe apartar-te dos teus olhos. Aleluia. Não deixe apartar dos teus olhos. Aleluia. Guarda no mais íntimo do teu coração. O que é guardar no mais íntimo do coração? O coração não é o espírito? A gente estava falando que a palavra precisa se entesourar no nosso espírito. Em Provérbios, irmão, a gente está tendo a resposta disso. Atenta-te para as minhas palavras, não as deixe apartar ela dos seus olhos, e guarda no mais íntimo do seu coração. Amém, Jesus. Considerar, irmão, essa palavra, ter ela dentro de nós. Sabe, irmão, essa palavra ela não precisa ficar só no papel. Vai ter hora, irmão, uma hora ou outra, essa palavra ela vai ter que entrar dentro de nós. Uma hora ou outra, irmão, essa palavra ela vai ter que estar armazenada dentro do nosso coração. Se ela não estiver armazenada dentro do nosso coração, irmão, não vai produzir fruto algum na minha vida e na sua vida. Sabe, irmão, a palavra ela não foi feita para ficar somente no papel. Sabe, a palavra ela não foi criada, irmão, para ficar na Bíblia. Sabe, essa palavra ela foi criada, irmão, para ficar dentro de mim, para ficar dentro de você, dentro do seu coração, irmão, para que nos momentos de luta ela salte de dentro de você. Amém. Aleluia, que seja como uma esponja. Sabe, na hora que você esmaga ela, na hora que você aperta ela, ela não para de sair sabão. Sabe, na hora que os problemas te apertarem, na hora que as dificuldades apertar você, irmão, não vai parar de sair palavra, não vai parar de sair versículo, não vai parar de sair Bíblia de dentro de você. Sabe, não vai parar de sair amor, não vai parar de sair Deus, não vai parar de sair unção, não vai parar de sair fé, porque todas estas coisas estão na palavra. Sabe, irmão, eu estou lidando com pessoas alicerçadas nessa noite. Eu estou lidando, irmão, com crentes fortes. Sabe, a Bíblia diz para nós nos apresentarmos como bons obreiros que manejam bem a palavra, que não tem do que se vergonhar. Sabe, irmãos, é momento da igreja manusear essa palavra bem. Sabe, irmão, é momento de você colocar para fora tudo aquilo que você aprendeu. Sabe, é momento de eu colocar para fora tudo aquilo que eu aprendi em 2 anos. Sabe, irmão, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, a própria Bíblia está dizendo, irmão, que nós vamos prestar conta dessas coisas. Sabe, irmão, nós vamos prestar conta daquilo que a gente aprendeu. Ou a gente coloca essa palavra dentro de nós, de verdade, e vive ela como ela é, irmão. Ou nós vamos perecer no meio do caminho, ou nós vamos padecer no meio do caminho, doença vai pegar, sabe, dificuldade vai vir e vai nos abater. Mas quando nós guardamos essa palavra dentro do nosso coração, irmão, não tem inferno que se levante contra nós. Sabe, não tem dificuldade que se levante contra nós, porque nós estamos alicerçados sobre a palavra. Nós
agitada, o vento vem e sopra, a tempestade vem e dá contra aquela casa, mas ela não cai. O seu ministério não cai, a sua família não cai, a sua vida financeira não cai. A crise vem, mas você não cai, você não é influenciado por ela, porque a palavra te influenciou primeiro. Aleluia! Oh, aleluia! A mídia não te influencia, porque a palavra te influenciou primeiro. A mídia não te envenena, porque a palavra te encantou primeiro. Você tem remédio. O remédio está aqui, irmãos. Aleluia. Os cientistas estão caçando vacina, mas o remédio está dentro de você. Eu guardei a palavra no meu coração para que eu não perca contra ele. Aleluia, o remédio está em você. Aleluia. Aleluia, o remédio está em você. Provérbios 4, versículo 22, ele diz assim: porque são vida para os que as acham e saúde para o seu povo. É a palavra, é vida, é saúde. Está faltando saúde? Está faltando saúde para você? Lê mais a palavra. Come mais palavra. Come mais palavra. Come mais palavra. Está faltando dinheiro, come mais palavra. Enche o seu coração. A ponto, irmão, dessas coisas se entesourarem no seu espírito. A ponto de você crer com o coração. E na hora que você confessar essas palavras, as coisas vão chegar. Todas as bênçãos armazenadas nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, virão sobre você, virão sobre a sua casa, virão sobre a sua família, virão sobre o seu ministério. Trabalho não vai faltar, dinheiro não vai faltar, saúde não vai faltar. Você vai estar suprido em Deus. Aleluia, aleluia. Uma coisa eu tenho dito nesses últimos dias: eu não estou de quarentena, eu estou de férias. Eu estou de férias. Sabe? Eu estou de férias, eu não estou de quarentena não. Eu estou só curtindo as férias. Eu coloquei isso no meu coração. Eu não preciso de quarentena. Eu estava precisando era de umas férias do serviço. Eu estou de férias, irmão. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando nós deixamos essa palavra refletir em nós, quando nós consideramos ela, querido, essas coisas do mundo não nos afetam. Amém, Jesus. Sabe, irmão, a solução para os seus problemas está na palavra. Aleluia. Você sabia, irmão, se em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus, a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, né? E essa palavra, ela se fez carne, habitou entre nós, ou seja, Jesus. Aleluia. Quando eu não considero a palavra, eu não estou considerando Cristo, eu não estou considerando Jesus, eu não estou considerando o sacrifício dele, porque Cristo é o verbo encarnado. Considere Jesus, considere Cristo, considere a palavra, viva por ele. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quer que você volte lá para Hebreus, no mesmo capítulo 4. Aquelas pessoas deixaram de considerar a palavra e perderam aquilo que Deus havia prometido para elas. No versículo 6 diz: aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Versículo 9:
assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Versículo 10: porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Versículo 11: portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. 12: pois a palavra de Deus é viva. Repete comigo aí. Pois a palavra de Deus é viva. Pois a palavra de Deus é viva. E poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Aleluia. Irmão, se a gente for ler uma outra tradução aqui, olha só o que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito. Na sua está escrito assim? Amém. Olha só, tanto que é interessante, irmão. Olha a eficácia que tem a palavra. Ela é capaz de dividir alma e espírito. Olha só, irmão, que maravilha. A Bíblia diz que nós somos um espírito, certo? Possuímos uma alma e habitamos num corpo. E essa palavra, irmão, ela é capaz de dividir alma e espírito. O nosso corpo é responsável pelas coisas naturais. A nossa alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos e emoções. E o Espírito, ele recebe a conexão de Deus. E essa palavra, irmão, ela é capaz de dividir alma e espírito. Ela é capaz, irmão, de julgar o que é sentimento e o que é espírito. Ela é capaz de julgar o que é carne e o que é Deus, o que é espírito. Irmão, olha a eficácia dessa palavra. Sabe, ela julga quando eu estou na emoção. Ela divide alma e espírito. Ela me julga, irmão, quando eu estou na emoção e quando eu estou no espírito. É isso que está falando. É verdade. Sabe, irmão, essa palavra ela tem essa capacidade de separar. Ela é capaz de separar, irmão, o cristão da área sentimental para a área espiritual. Olha só, vou pôr um exemplo. Olha só um exemplo. Olha só. Se ela é capaz de separar sentimento e espírito, a gente não toma decisão qualquer. Nós não andamos segundo o sentimento. Nós andamos segundo o Espírito. Olha o que essa palavra é capaz de fazer, irmão. Ela é capaz de interferir em decisões nossas. Ela é capaz de julgar. Mas peraí, eu estou no Espírito ou eu estou no sentimento? Colocar alguém em algum cargo. Vamos lá. Colocar alguém em algum cargo ministerial. Essa palavra é capaz de julgar você, se você está agindo sentimentalmente ou se você está agindo espiritualmente. E como ela separa o que é do Espírito. Sabe, ela tem esse poder de separar as coisas que são do Espírito e as coisas, irmão, que são sentimento. Sabe, o cristão que ele é alicerçado nessa palavra, ele não anda em sentimento.
O cristão que está alicerçado, irmão, o cristão que considera a palavra, ele não anda no sentimento, ele não anda na carnalidade, ele anda no Espírito. Amém. Sabe, ela consegue guiar a gente, irmão, no Espírito. A palavra é capaz de te guiar, irmãos, no Espírito. A palavra é capaz de tirar você da área do sentimento, da área carnal e colocar você no Espírito. É verdade. Olha a eficácia que tem essa palavra. Sabe, irmão, por isso que quando nós consideramos ela, nós não andamos enganados, nós não andamos confundidos diante de tanta coisa, irmão, que vem acontecendo. Nesse mundo, irmão, o cristão que considera a palavra, ele não está confundido. É verdade. Porque a Bíblia diz que ele é sarado, a Bíblia diz que ele é curado. Lembra de Jesus, o próprio Verbo, Jesus, que fez carne? Ele fez de tudo, irmão, para que a palavra cumprisse. Aleluia. Você já percebeu como foi a trajetória de Jesus? Ele não deu nenhum passo sequer a respeito do que foi dito a respeito dele. Jesus não deu nenhum passo a mais e nem a menos a respeito do que disseram sobre ele, sobre a palavra que disse a respeito dele. Tem versículos que diz assim no Novo Testamento: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Ele fez isso, eu fiz isso, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta tal. Aleluia, é verdade. Jesus, ele andou, irmão, na linha do que foi dito para ele. Ele poderia falar: não, o profeta tal disse isso, mas eu vou fazer isso aqui. Não. Ele tinha poder para isso. Ele podia dizer assim: não, a palavra diz, o profeta Isaías disse que eu levaria sobre mim as enfermidades, as dores, eu iria para a cruz. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou criar outro caminho. Ele poderia ter feito isso não, mas ele se preocupou com a palavra. Ele falou: foi dito algo ao meu respeito, eu vou andar conforme aquilo que foi dito ao meu respeito. Ele foi conduzido para a cruz. Eu vou conduzir para a cruz, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, irmão. Jesus, ele não pisou hora nenhuma fora da palavra. Jesus, ele não pisou hora nenhuma fora daquele, irmão, que havia dito a respeito dele. Como que você está andando a respeito daquilo que foi dito para você? Jesus andou conforme os profetas haviam falado a respeito dele. E nós temos andado conforme ele tem falado ao nosso respeito, conforme a Bíblia tem falado ao nosso respeito. Você sabe o que a Bíblia fala a respeito de você? Sacerdócio real. Povo santo. Povo adquirido por Deus. Embaixadores de Cristo. Você tem andado para que se cumprisse tudo aquilo que foi dito nesse Novo Testamento ao seu respeito? Jesus andou em você e eu. Sabe? Será que a gente tem andado conforme a palavra diz ao nosso respeito? Será que nós temos considerado a palavra nessa área? Peraí, não, eu sou embaixador de Cristo. Eu não vivo debaixo de miséria. Peraí, eu sou embaixador de Cristo. O reino que eu represento não é miséria. O reino que eu represento não é doença. O reino que eu represento não é dor, não é aflição, não é depressão, não é angústia, não é medo. O reino que eu represento é gozo, é paz, é alegria. Isso, irmão, é considerar a palavra. A Bíblia diz que você é embaixador. Por que viver debaixo de miséria? Vamos considerar a palavra. A Bíblia diz que você é sacerdócio real. Porque essas coisas do mundo têm tentado humilhar nós. Porque nós andamos intimidados, com medo. Se a Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real, Jesus andou para que se cumprisse tudo aquilo que foi dito a respeito dele. Agora é o momento de nós andar para que se cumpra tudo aquilo que ele disse ao nosso respeito. Amém, Jesus, é verdade.
Não ande pelo que as pessoas estão dizendo, não ande pelo que a sociedade diz, ande por aquilo que a palavra diz. Amém. E se você for examinar as escrituras, irmão, é completamente o contrário do que o mundo está agindo. Aleluia. O mundo está agindo completamente o contrário. É verdade. Sabe? Atitudes. A minha vida e a sua vida, irmão. Vamos. As decisões, tudo na minha vida e na sua vida. Vamos andar conforme a palavra diz. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Ela é saúde para o seu corpo. Ela é vida para quem as acha. Sabe, irmãos? Em Hebreus aqui está dizendo que nós vamos prestar contas. Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto, vamos lá. É isso mesmo. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Irmão, nós vamos responder. Você vai responder por todo o seu conhecimento. Sabe? Não deixe essas coisas, irmão, somente parada na sua vida, não. Não deixe a palavra parada na sua vida, não. Faça com que ela se movimente dentro de você. Aleluia. Sabe, irmão, porque um dia nós vamos prestar conta dessa palavra. Você vai prestar conta do seu conhecimento. Sabe, você vai prestar conta daquilo que você conheceu de Deus. Considere a palavra. Considere a palavra. Respeite a palavra. Amém. Sabe, irmão, nós precisamos respeitar a palavra. A palavra é Cristo. Amém. A palavra é Jesus, irmão, é o Verbo. Amém. Sabe, irmão, nós precisamos trazer a uma dimensão, irmão, na nossa vida. A gente precisa entender essas coisas, irmão, como a gente se preocupar mesmo de verdade com isso. Amém. Sabe, a profundidade que Deus, irmão, fala conosco a respeito de considerar isso. Aleluia. Irmão, isso é profundo. Sabe, isso julga uma salvação. Isso julga, irmão, uma salvação. Sabe, não vamos brincar com a palavra. Não brinque com aquilo que foi dito ao seu respeito. Aleluia. Sabe, não brinque com aquilo que a Bíblia diz. Sabe, viva ela, engula ela. Amém.